gente! Coringão 1-0 em cima do Novo Horizontino. Já começou a Copa do Brasil com o pé direito. Dorival já começou o seu trabalho com o pé direito. E eu não quero mais nada com a vida, rapaziada. Ganhou, o importante é ganhar. Agora eu posso ir dormir tranquilo, posso ir dormir em paz, né? Tranquilo, né? Porque é isso que vai ser o Corinthians no jogo da volta. Tranquilo, a gente vai poder jogar aqui na Neoquímica Arena com paz, né? Com amor, com parcimônia, podendo, né, apreciar um bom jogo de futebol, né? Já que ganhou a ida de 1-0. Rapaziada, é muito importante você largar, né, num jogo de mata-mata com vitória, né? Principalmente quando você decide em casa, não tendo aquela responsabilidade de ter que fazer um placar, reverter um placar, né? Assim como foi contra o Barcelona, por exemplo, na Libertadores, que a gente tinha que reverter um placar. Isso exige muito, né? Então, quando você ganha de 1-0 do Novo Horizontino fora de casa, tendo que decidir dentro de casa, gente, é de boa, né? Você traz 1-0 na mochila, agora pode até, no jogo da volta, mesclar o time, assim como fez hoje, eu vou falar sobre isso, né? Pode jogar o jogo da volta com mais tranquilidade, fazendo uma mescla, dando descanso para os jogadores que precisam, porque o Corinthians estava cansado e isso é fato. Achei importante o Dorival hoje ter entrado com um time, eu vou falar um time reserva, né? Tinha só 3 peças ali que são titulares, o restante é reserva. Então achei importante o Dorival ter entrado aí com as reservas, porque deu para perceber que o desgaste físico já é uma longa sequência que o Corinthians teve. Libertadores, Paulista nas fases finais, esse começo de brasileiro pega também, é puxado. Jogos importantes que o Corinthians teve, né? Flamengo fora de casa, Palmeiras fora de casa, então é um grande desgaste que a gente vinha sofrendo aí. Um dos jogadores que eu sinto que sentiu demais esse desgaste foi o Carrilho, hoje foi poupado e entra no segundo tempo. Mas enfim, Corinthians 1-0, Novo Horizontino 0, Corinthians 1 na terceira fase da Copa do Brasil, né? Corinthians larga com o pé direito, né? Ganhando fora de casa, isso é importantíssimo. A grande verdade é que o jogo foi horroroso. Já tenho que dizer a verdade aqui para você. Estou feliz com a vitória, graças a Deus, mas o jogo foi horroroso, né? Foi horrível, foi uma mistura, famosa frase que eu sempre falo para vocês aqui: mistura de nada com porra nenhuma, mistura de nada com porra nenhuma. Esse foi o jogo de hoje, não é mesmo? Né? E um jogo que em certos momentos eu até dei uma cochilada, porque estava difícil de assistir, estava osso. Mas a grande verdade é que a gente não tem muito o que analisar nesse momento, né, rapaziada? É o primeiro jogo do Dorival. Acho que daqui uns 5 jogos, mais ou menos, a gente vai poder começar a analisar o trabalho do Dorival, poder entender melhor o que o Dorival é, propõe para esse time do Corinthians, né? Mas no primeiro jogo, assim, acho que teve 2 treinos só, 2 treinos do Dorival com o elenco, então não tem como pedir nada. Mas vitória, largar com vitória, ganhar na estreia é muito importante porque dá tranquilidade para que o trabalho do Dorival possa ser efetuado com sucesso. Muito importante que o Corinthians ganhe do Internacional agora na partida do Brasileirão, né? Para manter essa sequência de vitória, para dar uma respirada no Brasileiro ali, ficar um pouco mais tranquilo, né? Conseguir ir mantendo essa sequência de vitória para o Dorival ter mais tempo para trabalhar, mais um ambiente mais calmo para trabalhar, sem tanta pressão, né? Isso é importantíssimo para que o trabalho seja bem efetuado. Essa é a verdade, não tem muito o que analisar taticamente. Foi um jogo muito feio mesmo. Mas o Dorival fez uma coisa que foi importante, né? Acho que o Dorival vai focar nesses primeiros jogos em resolver a parte defensiva do Corinthians, que é crítica, né? Uma informação aí para vocês. O Corinthians, dentre os times da Série A, tem a pior defesa, tá? Não no Brasileirão, no geral, tá? Em todos os jogos de 2025, dentre os times da Série A, o Corinthians tem a pior defesa, rapaziada. Então isso é muito crítico para um time gigantesco do tamanho do Corinthians, né? Não tem como você ter um time dessa estrutura, dessa potência, você ser a pior defesa, né? Isso mostra tanto que a gente é fragilizado defensivamente. Então acho que o foco do Dorival nesses primeiros jogos aí
vai se arrumar a parte defensiva, né? A gente costuma falar que o Dorival é um grande feijão com arroz, e é verdade, o Dorival faz o básico bem feito, né? E eu acho que no futebol funciona, não à toa ele ganhou o que ganhou nos últimos clubes, e tomara que no Corinthians consiga ter essa trajetória aí de títulos também, porque a gente está precisando, né, rapaziada? Então, feijão com arroz hoje, estruturou a defesa ali, em muitos momentos o Thales ajudou demais a marcação ali junto ao Andileri, né? Em muitos momentos o Hector Hernandes ficou sozinhíssimo lá na frente, um soldado solitário lá, só ele e Deus lá, só ele e os fantasmas lá, porque tava difícil, né? Então, quando ele puxa o Thales para trás, o Hector fica completamente sozinho nesse esquema de 4-4-2, né? Mas foi importante porque precisava se defender o Corinthians, né? Era importante nessa partida não sofrer gols, né? Mais do que fazer, era importante não sofrer, né? E é importante demais o Dorival já largar, já não tomando gol, apesar de que a nossa zaga continua sendo uma patetice, né? Hoje foi André Ramalho e Kaká e, meu Deus do céu, cada bola que vai na área, gente, é um Deus nos acuda, é um desespero, dá um frio na barriga. Essa é a grande verdade, né? Mas pelo menos hoje não tomamos gol. Eu acho que muito por causa do trabalho da marcação sem bola, tá? Acho que hoje a marcação sem a posse da bola foi muito boa. Eu vi os volantes ali toda hora subindo no pé dos zagueiros para pressionar a saída de bola. Isso induz ao erro adversário, né? Tanto que o gol do Corinthians sai disso. E muito importante esse trabalho aí. Mas um time reserva, né? Um time só Andileri, Mateuzinho e Hugo ali entre dos titulares, né? O restante totalmente reserva o time. Algumas peças foram bem, outras nem tanto. Eu venho sentindo muita falta do Thales Magno no começo do ano, que foi tão decisivo, fazendo gols, jogadas importantíssimas, mas é impressionante como o Thales caiu de desempenho, né, cara? Com uns driblezinhos ali, parece meio que ciscando dentro de campo, apesar da assistência hoje e a jogada do gol sair dos pés do Thales, no momento que ele sai da ponta ali que ele estava. Inclusive tem que falar sobre isso. O Dorival é um jogador é foda, né? É um treinador que dá muita liberdade para os jogadores, isso é importante. Então a gente vê que o Thales sai de uma ponta, cai na outra e na outra ponta que ele arma a jogada para o gol do Hector Hernandes. Então isso é importante, é uma característica do Dorival também, que ele dá muita liberdade para o jogador, né? Para flutuar ali entre o campo, isso é bacana, eu gosto. Acho que vai dar muito certo com Memphis e Yuri ali, essa coisa meio cada hora um tá num lugar, aquela coisa meio entrosada, a hora que tiver o Garrinho ali no meio campo, acho que vai dar muito certo, tá? Apesar da assistência do Thales, como eu vinha falando, sinto uma queda de desempenho, de rendimento muito grande do Thales Magno. Cara, pode dar uns driblezinhos, uma ciscadeira, velho, e passa o pé em cima da bola e volta para trás, uma ciscação, cara. Gostaria que o Thales jogasse o futebol mais objetivo, mais para frente, mais de chutar no gol e criar oportunidade, porque nisso ele tem potencial, mas nessa ciscação, cara, de driblezinho no meio-campo e sempre um toque a mais, isso aí me irrita bastante. Maicon, cara, hoje apesar de não ter feito uma partida ruim, fez uma partida boa. É um grande de um feijão com arroz, né? Um café sem açúcar, ruim. Não mostra muito potencial o Maicon, né? André Ramalho e Kaká péssimos, como sempre. Difícil falar alguma coisa positiva dos dois zagueiros. Andileri hoje não fez uma partida tão boa, mas é o nosso titular absoluto. Mateuzinho sempre bem, de novo. Bidon hoje teve uma função diferente, né? Ele geralmente é um volante mais de fase transitória e hoje, com a falta do Garro, ele colocou o Bidon mais à frente entre os volantes. Não sei, não teve muita criação. Acho que aquela função vai ser do Carrilho enquanto o Garro estiver fora. Bidon não conseguiu criar tanto, não. Acho que não caiu bem essa posição para ele. Acho que aquele lugar ali do campo vai ser ocupado
pelo Carrilho, que é o bico do losango, né? Que é o famoso losango do Dorival, né? Ele vem com o primeiro volante, depois vem com dois, e o armador, eu acho que o armador nos próximos jogos sem garfo vai ser o Carrilho. E, bom, contente com a vitória, né? Gol do Hector Hernandes. Que bom, cara, que o Hector Hernandes vem se recuperando aí, conseguindo fazer gols. É importante para um centroavante reserva do Yuri. Porque uma hora a gente vai precisar dele e que ele esteja bem, entrando nos jogos assim, fazendo gols. Porque uma hora a gente vai precisar, como eu tô falando, são 3 competições. Vai ter que mesclar elenco, vai ter que poupar jogador. Então é importante que o Hector esteja ligado aí para aproveitar as oportunidades. E agora separar alguns minutinhos para falar sobre Igor Coronado. É um cara que me dá depressão, de verdade, assim. Ver o Igor Coronado é algo depressivo. Né? O Corinthians sem nenhum meia armador, né? Sem o seu principal jogador criativo. E o Igor Coronado que poderia solucionar essa dificuldade, ser a solução, a peça-chave para o Corinthians criar no banco. Nem no jogo que entra o time reserva, o Igor Coronado consegue ser titular do Corinthians. Nem entre os reservas. E aí é difícil falar, né, rapaziada? 2 milhões no mês ele ganha. Meteu lesãozinha no ombro. Hoje estava no banco lá, uma cara de pijama. Não tem uma carinha de pijama, Igor Coronado? Você olha pra ele e você vê uma samba canção. Parece minha samba canção aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. Parece minha samba canção do Capitão América. Esse é o Igor Coronado. Uma grande samba canção. Difícil falar, né, gente? Ganha 2 milhões, não faz merda nenhuma. Sei. Dorival disse que a grande questão nessa vinda dele para o Corinthians vai ser recuperar jogadores que têm potencial. Eu espero que ele recupere o Igor Coronado, porque ficar pagando o salário para um cara que não faz absolutamente nada é difícil, né? Não ganha pouco o senhor Igor Coronado, né? Como já falei, um jogo que tinha tudo para ser titular, ou pelo menos entrar durante a partida, né? E a gente não ouve nem falar do nome. Não sei o que acontece. Não sei se ele não tem vontade de jogar, não sei se durante o treino o cara larga. Queria ver um dia o treino do Corinthians para ver o que acontece com o Igor Coronado. Será que durante o treino ele dorme? Pode ser, né? Porque não entra em nenhum jogo. No momento que a gente precisa. Pô, gente, repito, hoje um jogo que a gente jogou com time reserva, sem nenhum meio armador, o meio-campo do Corinthians ali todo mexido, o Bidon tendo que fazer a parte de criativa do time. E será que o Igor Coronado não tem condições de entrar num jogo desse entre os reservas? Titular ele não é, óbvio, mas pelo menos entre os reservas? Será que não dá para entrar? O cara não entra nem no segundo tempo, em nenhum momento o cara entra. Então é difícil, tem que rever aí os conceitos. O senhor Augusto Melo, que vem aumentando a dívida corintiana, diga-se por passagem, tem que rever aí o conceito dele de jogador, porque acho muito arriscado você pagar um salário altíssimo desse para um cara que não joga. Rapaziada, tamo junto. Obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Um bom almoço aí para você se você estiver almoçando. Cuidado aí para não derrubar o celular nas louças, né? E acabar fritando aí seu celular. Tamo junto. Deixa o seu like aí. Não se esquece de se inscrever aqui no canal que me ajuda demais. É nóis. Até o próximo vídeo, sabadão. Tem mais, hein? Coringão e Internacional. E aí, quem leva?